Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para mais uma aula do nosso curso preparatório para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. E nessa aula, pessoal, nós vamos abordar a teoria da verdade, as relações entre sensação e pensamento na teoria platônica, tá bom? É muito importante essa aula, é muito importante o pensamento de Platão para o desenvolvimento da história da filosofia ocidental. Platão recebe três grandes influências, dentre as variadas outras influências, nós podemos destacar essas três, tá bom? Sócrates, seu mestre, depois o debate ontológico. Marden, o que é que seria esse debate ontológico? Seria o debate, entre a teoria de Heráclito e a teoria de Parmênides, filósofos pré-socráticos que desenvolveram um debate acerca da realidade. Para Heráclito, a realidade estava em constante movimento, para Parmênides, a realidade estava estática, parada, imutável. E a última grande influência que nós vamos destacar são as doutrinas órficas pitagóricas. Três grandes influências que vão estar aí disseminadas nas mais variadas teorias de Platão. Por exemplo, na teoria das ideias, que é a teoria que postula uma dupla realidade, ou ainda, se você quiser, tá bom? Palavrinha importante para o S, um dualismo ontológico. Professor, o que é esse dualismo ontológico? É a realidade dividida em duas. Uma realidade inteligível e uma realidade a um plano sensível. Depois, teoria da reminiscência. Segundo Platão, todo conhecimento vem por meio da reminiscência, da recordação, das ideias perfeitas, plenas, das ideias verdadeiras que a alma havia contemplado no plano inteligível. E a teoria da metempsicose, que nada mais é do que a teoria da reencarnação, da transmigração da alma. Nessas três teorias estarão presentes elementos da influência socrática, como a noção de alma, o debate ontológico, que é a compreensão da realidade, e as doutrinas órficas pitagóricas, que valorizavam uma realidade abstrata, conceitual, e também falavam acerca da existência de vida pós-morte. Pois bem, lá no edital da UES, você vai ver que a teoria da verdade ela está relacionada à sensação e ao pensamento. Olha para cá. Toda vida que a gente fala em Platão, a gente tem que lembrar que a realidade para ele é dual. Existe um plano inteligível, um plano das ideias. Essas ideias, se liga, podem aparecer também chamadas de formas, de eidos, de essência, de ser ou de verdadeiro ser e de arquétipo, que é modelo. Essas ideias, as formas inteligíveis, elas estão no plano inteligível, no mundo das ideias. E elas são verdadeiras, imutáveis e incorruptíveis. Só há verdade se nós captarmos essa verdade das ideias. A alma humana, que todos nós possuímos, antes de ser encarnada num corpo, contemplou as ideias e viu a verdadeira face da realidade. A realidade sensível, ou plano sensível, foi um plano criado por um deus chamado Demiurgo, ou deus artesão. Esse deus artesão que fabricou, que criou o mundo sensível, ele criou os objetos que existem no mundo sensível. E esses objetos, eles foram criados como cópias materiais e imperfeitas das ideias plenas, inteligíveis e únicas. O que existe no mundo sensível, no mundo material, são coisas falsas, são coisas mutáveis e coisas que podem se corromper, coisas corruptíveis. Segundo Platão, se uma pessoa quer alcançar a verdade, ela precisa da atividade racional, que nada mais é
do que o pensamento, certo? O pensamento, certo, é uma atividade racional que o homem produz que o conduzirá ao conhecimento das ideias e, portanto, à apreensão da verdade. No entanto, esse homem, ele também poderá se deixar guiar pela sensação, certo? E aí o que acontece? Se você se guiar pela sensação, você vai captar apenas aquilo que é material. Você não vai conseguir captar aquilo que é conceitual, aquilo que é racional, aquilo que é inteligível. A sensação, ela nos leva aos objetos. E esses objetos, eles sempre vão nos levar à falsidade. Assim sendo, Platão valoriza a atividade da razão, a atividade racional, em detrimento das sensações. Se liga, os nossos sentidos para Platão são ruins. Os nossos sentidos são tênues. Os nossos sentidos não nos ajudam no processo de obtenção do conhecimento. Todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer apreensão da verdade, nada mais é do que um voltar-se do homem para a realidade inteligível por meio de uma atividade racional desenvolvida pelo pensamento. Se o homem se deixar guiar pela sensação, ele só vai produzir a doxa. Professor, o que é a doxa? É a opinião. Ele não vai gerar conhecimento de verdade. Agora, se ele se guiar pelo pensamento, ele vai desenvolver a episteme. A episteme, né, é nada mais, nada menos que o conhecimento verdadeiro, que é a apreensão, é o conhecimento das ideias, das formas inteligíveis que nos dão a conhecer a verdade sobre as coisas. Para terminar, o mundo sensível para Platão representa um mundo que está dentro da caverna. Lembra da metáfora da alegoria da caverna do Platão? E o mundo inteligível é o mundo que está fora da caverna, o mundo banhado pela luz. Para terminar, lembre-se disso. Se essas ideias que estão aqui, elas são ideias únicas, se elas são ideias que não podem ser múltiplas, cada qual é uma, essas ideias são unas, certo? E os objetos que são criados com base nessas ideias pelo demiurgo, no caso, são nada mais, nada menos do que múltiplos e, portanto, são eles que nos levam sempre à ilusão da verdade, que nos levam a uma opinião, que nos levam a um conhecimento falso. Toda verdade nada mais é do que uma apreensão do conhecimento das ideias, que na verdade a gente não precisa fazer, a gente só precisa rememorar. Bebês, para terminar de verdade, se liga. É muito importante Platão na prova da UES, mas em qualquer prova de vestibular. Então eu sugiro muito que você veja aí no nosso canal uma videoaula sobre Platão, tá bom? O nome do canal é Filosofando. Então é muito importante que você veja a nossa aula sobre Platão inteira, para depois você vir aqui e entender melhor essa nossa aula, porque isso aqui a gente só tá comentando o que tá no edital da UES, beleza? Beijo no coração e a gente se encontra sempre no próximo vídeo. Valeu, pessoal!